E o Ibovespa disparou após o primeiro turno das eleições. E o que aconteceu, o que mudou? É hora de comprar mais bolsa, pessoal. Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes de começar, dá um like. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e comentem. Qual a sua expectativa para o Ibovespa em outubro? Alta ou queda? Eu vou sortear um squeeze do canal e um livro, Os Axiomas de Zurich. Para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, 9h30 da noite, no meu Instagram, nos Stories. E vamos lá! Muita gente tem me perguntado, né, o que aconteceu com a Bolsa, principalmente na segunda-feira, né? A Bolsa disparou. Quando a gente olha aqui para o Ibovespa, né, que estava na casa dos 107 mil pontos na semana passada, nesse momento aqui, nessa tarde de terça-feira, acima dos 116 mil pontos. Quando a gente olha para o dólar, né, veio da casa dos 5,40 para os 5,20. Muita gente ficou meio sem entender o que estava acontecendo. Eu vou explicar aqui e vamos para os principais pontos, tá? Primeiro ponto que você tem que entender. Bom, o político, o macro, é sim muito importante para o investidor de bolsa, independentemente do tipo de ação que você está investindo. Não tem como ficar fora, né, o risco sistêmico. Isso impacta, né, o macro e o político, impacta nas taxas de juros, na questão fiscal, na perspectiva de risco, né, e de investimentos, de fluxo dos estrangeiros. Então não tem como ficar de fora, independentemente do que você está investindo, tá? O macro é extremamente importante, o político é, e a gente está num momento decisivo, né, que pode acontecer aqui uma mudança de controle, né? Ou seja, como se fosse uma empresa, uma mudança aqui de fato na gestão, na visão, e isso pode ter impactos sérios aqui nos investimentos, tá? Então acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Um disclaimer importante, né? Minha visão e minha análise que eu vou fazer nesse momento aqui é puramente do lado dos investimentos, tá? Vou tirar aqui minha visão e paixões, né? Para tentar entender o que está acontecendo e o que pode acontecer. Bom, e para a gente dar evolução nessa análise, o que nós precisamos entender aqui? O que estava implícito na sexta-feira ou pré-primeiro turno do lado dos investidores institucionais, né, dos grandes, dos que de fato fazem preço no mercado. E o ponto é o seguinte: tínhamos do lado, né, o Bolsonaro, que é a situação que representa uma visão pró-mercado, liberal, logicamente não é o mais liberal do mundo, mas tem um Paulo Guedes, que é liberal, então ele traz ali essa visão, uma certa estabilidade para o mercado e uma continuidade. Na contraparte, tínhamos o Lula, né, com um discurso radical, independentemente do que ele vai fazer, ele tem, né, um discurso mais duro, falando de furar teto dos gastos, né, acabar com aquela restrição, entre outros pontos, né? Então mudar algumas empresas que já foram privatizadas, né? Tudo isso impacta diretamente nos ativos. Então, dado isso, né, e o entendimento do mercado, e aí você pode discordar, mas é o que estava implícito ali. O que nós tivemos? Resultado das eleições: 48-43, tá? Minha visão era isso que eu esperava? Não, eu esperava um outro resultado, mas o que aconteceu, né? O que estava implícito aqui na visão dos investidores, né, de grande parte do mercado? Quando a gente olha para as pesquisas, né, o que a gente tinha aqui? As grandes pesquisas, né, que eu não concordo e não é a minha visão, mas tinha grande parte dos investidores se guiando por elas, né, mostrando aqui uma diferença entre 14 e 18 pontos. Pesquisas internacionais, né, ou consultorias internacionais falando de chance de 75% do Lula vencer no primeiro turno. Então o mercado precificou e estava descontando bem os ativos em função dessa visão, tá? Isso era o que estava no preço. E aí o que aconteceu? Tivemos um resultado que foi bem diferente do que estava implícito aqui, tá? Então acho que esse é o primeiro ponto aqui. Apesar na minha visão, o resultado não era o que eu esperava, né? Eu esperava Bolsonaro à frente do Lula, mas não é o que eu acho, né? É o que o mercado, de forma consensual, estava precificando, foi melhor do que o esperado. E isso ajudou a impulsionar. Além disso, né, se ele ganha no primeiro turno, no caso o Lula, né, com uma visão mais radical, de esquerda, ele sai mais forte e pode fazer besteiras de forma geral, né? Isso impacta os ativos. Nesse movimento aqui, né, em que ele não ganhou de fato no primeiro turno e vai ter uma disputa acirrada no segundo turno,
ele não tem tanta força para fazer grandes besteiras. Então acho que esse é um ponto importante, mas aí evoluindo nessa conversa, né, na minha visão, esse ponto que eu vou falar aqui é o mais importante. As eleições, né, o resultado das eleições no nosso Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado e, de alguma forma, né, para os governadores. Quando a gente olha para a Câmara dos Deputados, o PL, né, e a base do Bolsonaro saiu muito forte. Tem a maioria aqui, né, ou saíram os grandes vitoriosos. Né? A base aqui do Bolsonaro tem 273 deputados eleitos, mais um centro ali que ele pode negociar. Além disso, o Senado, né, o PL também foi o líder, né, conseguiu eleger aqui 8 cadeiras, né, tem 13, tem 25%, mas a base dele também veio forte. Então ele tem grande parte do Senado. Por que isso é tão importante, tá? Então, de alguma forma aqui, centro-direita, comandando as duas casas do Congresso. Se um eventual presidente, né, se o Lula ganha, e aqui estão falando hipoteticamente, tá, pessoal? Não é uma visão minha. Se ele ganha e quer fazer algum tipo de besteira, uma mudança na PEC, né, dos tetos dos gastos, ou mexer em empresas públicas, ele precisa passar tudo isso pelo Congresso. Um Congresso onde tem uma maioria de centro-direita é difícil, ele vai ter que negociar, ele vai ter que ser muito mais um governante de centro do que de esquerda. E esse ponto aqui ajudou demais os ativos, tá? Então, na minha visão aqui de mercado e conversando com grandes gestores, né, tomando posição aqui, que estão tomando posição, a visão é, mesmo numa eventual vitória do Lula, eles vão enfrentar, né, uma resistência no Congresso e de alguma forma, né, impedir que grandes besteiras possam ser, de fato, realizadas. Então isso aqui foi extremamente importante e ajudou os ativos e, na minha visão, foi o que mais impulsionou de forma geral os ativos, né, pessoal? E a gente viu as estatais andando muito, né? Petro é um exemplo aqui, né, na casa dos 29, foi para o nível acima de 32. De forma geral, nós vimos isso, por quê? Porque as estatais, elas são empresas que estão descontadas, entretanto, né, uma mudança na gestão impacta essas empresas de forma muito mais específica e pode ser muito mais destrutiva, tá? Então acho que esses são os pontos aqui da minha visão de por que o mercado reagiu tão positivamente. É muito mais um ajuste do que em relação a que os grandes investidores estavam posicionados, né? É melhor do que estava esperado. Mas isso não significa que é bom, né? E aí, Rafael, é hora de comprar? É hora de aumentar a posição na bolsa, né? Minha visão é não. Eu não tenho clareza nesse momento do que vai acontecer. Existem aqui, acho que, grandes pontos de discussão ainda. O Lula tem um cheque em branco, né? Não falou o que ele vai fazer, apesar de estar com Meirelles, Alckmin, mas pode ter alguns riscos envolvidos. A própria disputa, né, ela vai ser acirrada, então existe aqui uma incerteza grande, mas, né, quando a gente olha para os nossos ativos, para o Ibovespa, a bolsa está descontada, né? A gente está falando aqui de uma bolsa sendo negociada próxima a 6 vezes preço-lucro para 2023, então são ativos extremamente descontados. E aí, Rafael, o que você está pensando e vendo nesse momento? Eu acho que é muito mais um momento de ajuste, de adequar a carteira, né, fazer troca de ativos, que eu acho que é muito mais importante nesse momento, do que de fato sair montando grandes posições. Acho que não é isso, não. É um momento de cautela, tentar entender um pouquinho mais, né? Temos um mês aí pela frente, muita coisa vai acontecer, e é aí ajustar a carteira em função aí de quem tiver na frente, de qual é o cenário que pode se configurar em 2023. E pensando nisso, né, pessoal, quem quiser ter uma carteira personalizada dentro da Levante, eu tenho um time chamado Infinity Pass, né, que se dedica a fazer carteiras exclusivas, né, de acordo com o teu perfil. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, vou deixar o link, conversa com o nosso time aqui via WhatsApp, via e-mail, fiquem à vontade, tá certo? E, pessoal, e além disso, né, teve mais um ponto importante, que foi a questão dos Estados Unidos, né? A gente viu aqui uma retomada forte também nas bolsas americanas, né? O membro do Fed de Nova York falando que está otimista com a inflação para 2023, precificando por volta de 3% no ano, extremamente baixo, né? E a gente viu aqui uma queda nas taxas de juros, né, no yield de 10 anos aqui dos Estados Unidos, caiu da casa dos 4 para 3,60, então isso aqui é importante, né? A gente viu um ralizinho lá fora também, então tivemos os fatores internos e os fatores
externos ajudando, tá? Mas esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês aqui. Todos esses gráficos, tabelas estão no meu canal do Telegram, então se você não faz parte, aproveite e entre. Como eu falei, tem sorteio de squeeze livro, basta comentar, o resultado está na próxima terça-feira no meu Instagram, nos meus stories. E se você quiser ter uma carteira personalizada, link para conhecer um pouquinho mais. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.